Deixa eu fazer uma breve apresentação, porque o que mais importa é falarmos daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Eu estou em casa, porque esse lugar aqui eu trabalho todos os domingos. O Ministério Infantil é minha casa. Para quem não me conhece, eu me chamo Alisson, sou responsável pelo Ministério Infantil aqui da igreja, sou casado com a Amanda, pai do Pedro, do Edgar e da Elisa agora. Em janeiro a Elisa veio para dar uma pitada de rosa naquela casa, está muito escura, muito azul, está muito azul lá. Mas estamos felizes e continuando o projeto que Deus começou em nosso coração. Bom, eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43. Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 43. Todo mundo aqui já sabe que o pastor Pedro está no congresso, é isso? No congresso Sapopema. Então ele nos deixou aí com a responsabilidade de trazer uma mensagem ao coração de vocês. Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, outros nem tanto. É muito bom poder ver gente nova na igreja, né? Isso mostra que a igreja tem crescido e Deus tem acrescentado pessoas aqui. Isso é muito legal. Todo mundo animado para o acampamento ou não? Mais ou menos, né? Todo mundo vai para o acampamento? 100% aqui, hein, Ronaldo? Ninguém vai ficar de fora. Acampamento de jovem não tem trote, não tem acordar de madrugada, né? Passar pasta, rapar perna, descolorir cabelo, não pode, né? Fica uma dica aí, tá? Daquilo que não pode fazer, entenderam, né? Não pode descolorir cabelo, não pode rapar a perna do colega, sabe essas coisas? Não pode, não pode, gente. Mateus capítulo 5, versículo 43 diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Pai, essa é a sua palavra. Nós oramos para que o Senhor mantenha o nosso ouvido atento para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Alinhe o nosso coração à tua vontade, nos faça sair daqui com a missão de cumprir o que a tua palavra diz, para que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que a tua palavra traz para o nosso coração. É isso que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Bom, a mensagem de hoje é uma mensagem que, vou confessar para vocês, é muito difícil para mim. Eu tenho algumas dificuldades e para mim, eu poderia colocar o nome dessa mensagem de tudo tem limite. Já viu aquele momento da sua vida que você fala assim, não, chega, tudo tem um limite, tem coisa que para mim não dá mais. E esse texto aqui eu tenho um conflito com ele, Ronaldo. Você não conta para o pastor que eu tenho um conflito com esse texto? Porque para mim é muito desafiador. Primeiro, que o versículo diz o seguinte, ó, ame o seu próximo. O Evangelho de Mateus, o público primário dele eram os judeus. Então Mateus está escrevendo para mostrar para os judeus que o Messias que os judeus estavam aguardando era Jesus. Então você vai ver uma frase frequente aqui, no capítulo 5 todo, dizendo, vocês ouviram o que foi dito, porém eu lhes digo. Vocês ouviram o que foi dito, porém eu lhes digo. Porque quando o povo foi para o exílio, no retorno, os fariseus voltaram a escrever as escrituras. E além deles interpretarem as escrituras, eles faziam algumas observações a mais sobre aquilo. Então sempre as pessoas, quando iam ver, estudar com os rabinos, além deles lerem e saber as escrituras, eles se apegavam às observações que os rabinos faziam. Então sempre eles se apegavam àquilo, aos comentários. Não é diferente de hoje, né? Nós hoje somos mais ávidos a falar de um podcast que nós ouvimos, de um vídeo no YouTube, de uma pregação do fulano. Ah, porque eu vi o fulano dizer isso. Nós vivemos essa fase, né? De nos apegarmos aos comentários dos rabinos modernos, né? Vou falar alguns aqui, senão vou privilegiar alguns e vou desfazer de outros. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Senão nós ficamos sempre à mercê das observações dos outros e não desenvolvemos uma fé autêntica baseada no relacionamento com Jesus. De olharmos para a Bíblia e sabermos o que a Bíblia realmente diz. Senão você e eu ficamos baseados nas observações do que os outros fazem. E os pastores estão suscetíveis a erros, concorda comigo? Pode ser o pastor mais famoso que existe, ele está suscetível a erro.
Então nós precisamos ter nós mesmos a habilidade e o interesse de estudar o que realmente a Bíblia diz. Por isso Jesus fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados de vocês? Porém, eu estou dizendo isso para vocês. Se vocês olharem o capítulo 5, ele fala assim, é homicídio, matar é pecado, mas se você odiar o seu irmão, você está matando ele dentro do seu coração. É como se Jesus começasse a subir a régua. Vocês estão achando difícil as escrituras? Deixa eu subir a régua para vocês. Depois ele fala do adultério. Você acha que só se deitar com uma pessoa é adultério? Se você olhar com maldade para uma pessoa, você já está cometendo adultério no seu coração. A régua começou a ficar um pouquinho mais pesada. Daí ele fala, ele coroa e finaliza o capítulo 5 dizendo, falaram para você amar os seus amigos e odiar os seus inimigos? Vou complicar a vida de vocês. E o meu conflito começa aqui. Você pode olhar para esse texto e falar assim, acho que o mais difícil nesse texto é amar os inimigos. Concorda comigo? O mais difícil começa quando ele fala amar o seu próximo. Sabe por quê? Porque a proximidade de alguém faz você conhecer os lados que não são amáveis dela. Quanto mais você se aproxima de alguém, mais você vai conhecer o lado negativo dela. E vai ser difícil de se amá-la. Já viu? Aqui tem alguns namorados, alguns casais, que você olha assustado e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que você falaria isso. Eu nunca pensei que você faria isso. Porque quanto mais próximo, as máscaras vão caindo, os disfarces vão se rompendo, e você vai conhecendo os lados das pessoas. E todo mundo tem um lado negativo, tem ou não tem? Todo mundo tem um lado que a gente esconde. A gente coloca uma maquiagem a mais, a gente coloca uma pose, uma postura mais postada, porque a gente quer disfarçar as nossas falhas. Então a intimidade, ela acaba sendo inimiga desse amor que a Bíblia nos chama para ter. E é por isso que nós tomamos as decisões de mantermos uma distância de segurança. Vou manter uma distância para que todo mundo me ache legal e bom, fácil de amar ou fácil de engolir, e assim as pessoas não se aproximam de mim, e eu também não preciso me aproximar das pessoas. Porque percebe, se eu sou um amigo raso, eu dou oi, bom dia, bato nas costas, cumprimento aqui na igreja, saio, só na outra semana que eu vou ver esse amigo. Só na outra semana que eu vou ver esse irmão. Então uma relação muito distante. Amar o próximo já começa ficando difícil. Porque quanto mais você se aproxima, mais você se compromete a ter que ouvi-lo e não ter que dar conselho. Já viu aqueles crentes que tudo tem uma opinião? Cansativo, né? Às vezes você não quer ouvir opinião. Às vezes você não quer ouvir uma decisão. Você quer somente ser ouvido. As relações que nós estamos cada vez mais distantes, é uma escolha que nós fazemos, porque às vezes nós somos feridos, nos aproximamos demais, criamos grandes expectativas e acabamos nos frustrando. Então para mim esse texto já começa difícil. Ame o seu próximo. Não dá para amar à distância? Tudo é EAD hoje. A gente estuda EAD, a gente trabalha EAD, é ou não é? A gente faz exame em EAD, tudo. Por que não ter relações em EAD? Tudo à distância, Jesus. Nós mantemos uma relação à distância quando nós usamos aplicativos para nos relacionar. Aqui ninguém usa, eu sei, mas vocês já ouviram alguém falar daquele aplicativo para encontrar uma paquera? São 4 características. Deu match, é isso que fala? Vocês não sabem, né? Não caíram na pegadinha. As características são poucas para eu poder me relacionar com alguém. Porque eu só preciso disso. Só preciso saber se é bonito, se tem a idade compatível, qual que é o signo. Signo também não, né? Não, né? Obrigado. Signo também não. Então a gente vê a altura, peso, o que faz, se é bacana, então eu me relaciono. A gente usa aplicativos para essas relações superficiais e rasas. Porque nós estamos vivendo o espírito dessa época, de distância, de cada um na sua. A pandemia ainda acentuou essa situação. Cada um fica na sua e está tudo certo. E assim nós vivemos felizes. É assim? Não. Porque nós não fomos feitos para viver assim. Nós fomos feitos para nos relacionarmos, chorarmos, sofrermos. Nós fomos feitos para nos desgastarmos. Olhar para o fulano e falar assim, eu não aguento mais você, mas eu estou escolhendo ficar com você. É assim. Porque o amor que estão pregando por aí é um amor romântico. E viva o amor mesmo. E viva o amor. Se eu gosto de você já é amor. E as pessoas estão colocando um amor de uma forma tão romântica, tão colorida, tão dorameira, se é que alguém me entende,
sabe, os amor de dorama, que é tudo tão lindo, aquele cara nunca fala mal, ele nunca se ira, aquele cara que tem aquela cara de sono e está tudo certo. É um amor que estão pregando para a gente que não existe, gente. Meninos, um conselho para vocês: não caia nessa. Não existe. Não existe. Meninos, também não existe. Esse amor que estão passando para nós é um amor superficial e raso, e nós não damos conta desse. Se o amor raso e superficial que nós estamos construindo dia após dia já é difícil, imagine amar o inimigo. Aí tem uns puritanos que falam assim: não, eu inimigo nunca. Imagine aquela pessoa que é difícil de você conviver. Imagine, além da proximidade que você tem que desenvolver para poder amá-la, imagine você ter que estender amor a alguém que te feriu. Imagine ter que estender amor a alguém que te persegue. A Bíblia está dizendo isso. Pediram para você amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. Estou dizendo para vocês: amem, orem pelos seus inimigos. Aí eu olho e falo assim: Jesus, é difícil, complicado demais. A régua subiu a tal ponto que eu não consigo dar conta desse amor. E olha que interessante, a Bíblia não promete que se você orar, a pessoa vai parar de te perseguir. Você viu esse versículo aí? Ore e eles vão parar de te perseguir. Ore e tudo vai mudar e as coisas vão ficar todas coloridas. De forma alguma, a Bíblia nunca promete isso. Não é que Deus não seja capaz e não tenha poder de mudar as pessoas e mudar as situações. Deus tem poder para isso. Mas se isso não acontecer, ainda continua o imperativo de que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque o amor começa uma transformação de dentro para fora. O amor que nós somos levados a amar é o amor que começa transformando o nosso coração e aí se estende para o outro. É o amor que se estende em serviço. É o amor que decide amar o outro apesar de quem ele é. É o amor que decide fazer pelo outro o que nós recebemos. Ou você, por algum acaso, não percebeu que Jesus nos amou primeiro, antes mesmo de nós sabermos o que é amor? Esse amor é algo que para mim acaba sendo sub-humano. Amar quem me feriu, se só de lembrar do que ele fez me dá vontade de dar um soco na cara dele. Se só de lembrar o que ele me fez, o que ela falou, me dá um ódio no coração. É por isso que Jesus está falando para nós que esse tipo de amor dissolve essas angústias que nós desenvolvemos. Nos desarma para que a gente não venha alimentar esse sentimento. A Bíblia está nos chamando para um amor que não vem de nós. A gente não dá conta de amar desse jeito. A gente não dá conta de amar nem o próximo, quanto mais o inimigo. E eu não estou falando de um amor de discurso, porque muitas pessoas hoje não acreditam mais no amor, porque muitos abusos, muitos limites foram rompidos, muitas confianças foram quebradas em nome do amor. Quantas pessoas que prometeram te amar e te deixaram para trás? Quantas pessoas que tinham promessas de amor para você? Não estou falando nem de romance, estou falando de amor às vezes de amigos, de parceria que nós construímos e achamos que era um amor sincero e acabou nos machucando, nos ferindo. As pessoas estão machucadas e quer ver um lugar muito propício para isso? É quando dentro da igreja nós não sabemos manifestar esse tipo de amor. Quando nós estamos tão preocupados e sensibilizados pela fome lá da África, mas não temos a capacidade de olhar pela pessoa que está pela primeira vez aqui e olhar para ela e fazer uma boa recepção. Que bom que você está aqui, fulano. Fazia tempo que eu não te via. De verdade, você está fazendo falta. É bom ter você aqui com a gente. A gente é fácil amar à distância porque fica superficial as nossas relações. Mas ter esse amor de perto nos leva a nos comprometermos, nos leva a pagar o preço de abrirmos mão do nosso conforto, de sair do nosso conforto e passarmos a fazer coisas que nós não queremos fazer. Eu quero finalizar essa meditação com você, dizendo que a Bíblia nos mostra um amor que é fruto do Espírito. Só faz sentido se for assim. É uma capacidade de amar que não vem de nós, é consequência de um relacionamento com Jesus, é consequência da forma como você se relaciona com Ele.
E assim esse amor vai se tornando algo tão natural que você vai ser capaz de amar até aquele que não dá, tem limite. Ultrapassar o limite de amar só pode acontecer quando a vida de Deus se manifesta em você. Só pode acontecer quando Deus se manifesta no seu coração. Deus poderia escolher qualquer adjetivo para se descrever, mas Ele fala que Ele é amor. É impossível falar sobre isso e nós não nos lembrarmos que Jesus Cristo naquela cruz, quando as pessoas preferiram o ladrão e colocaram Ele para ser crucificado, Ele diz: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que estão fazendo. Se fosse eu pediria um raio na cabeça de cada um deles. Tem limite, tudo tem limite, mas o amor de Deus não tem. E é por isso que nós estamos aqui. Se fosse para merecer, nenhum de nós mereceríamos. É Ele que insiste em nos amar apesar de nós. É um amor que insiste, mesmo nós não querendo. É um amor que nos atrai, que nos chama para um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Porque o mundo precisa desse amor. E a Bíblia diz que nisto conhecereis que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. É a única característica que nos distingue. É a única coisa que nos faz ser diferentes, se amarmos uns aos outros. Eu queria desafiar você a ficar de pé no seu lugar e trazer à sua memória pessoas e situações que são difíceis de amar. Aquelas que você olha para Jesus e fala assim: ó, tudo tem limite, o meu limite chegou, para mim não dá para amar essa pessoa. Que o Senhor estenda a capacidade sua de amar através da manifestação da presença dEle em você. Que Ele possa se manifestar na tua vida de tal forma que as pessoas venham beber do amor que Ele derramou no seu coração. Que seja a sua vida um alvo do amor tão grande de Deus, que transforma o seu coração e faz de você uma referência do amor divino. Você pode fechar os seus olhos aí, trazer diante do Senhor as situações, as pessoas que você precisa estender amor, aonde o perdão é uma evidência, uma consequência daquilo que o Senhor já fez na sua vida e Ele quer estender para as pessoas que estão à sua volta. Você sabe que o mundo grita por esse amor, vive um amor superficial, grita por um amor que eles não têm, e nós temos conhecido e a oportunidade de bebermos da fonte do amor. Será que você consegue inclinar o seu coração para Ele? Será que você consegue levantar os seus olhos para Ele e clamar para que Ele te ensine, para que Ele venha realmente manifestar a sua presença sobre você? Será que lá no seu trabalho, será que na sua vizinhança, no seu colégio, aonde você está, como você tem manifestado o amor de Deus? Não é algo mecânico, é algo que se estende do tempo que você passa sendo gerado em amor por Ele. Enquanto a sua palavra vai definindo quem você é, enquanto a sua palavra vai definindo o projeto da vida dEle em você. É o amor que estende os limites, que ultrapassa os limites. Nossa capacidade de amar é limitada, Senhor. Nós não conseguimos amar o tanto que o Senhor nos ama. A capacidade que o Senhor tem de amar pessoas que nem te querem. O teu amor nos constrange e nos leva a entender e a reconhecer que só podemos amar quando o fruto do Espírito é gerado dentro de nós. E nisto conhecerão que somos seus discípulos, se amardes uns aos outros. Que essa tua palavra não seja apenas um discurso vazio, mas ela venha transformar o nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Oramos para que o teu Espírito venha liderar a nossa vida nessa semana. Que possamos nos levantar sabendo que o amor é uma decisão, que amamos apesar das circunstâncias. Que o Senhor nos ajude a romper os limites e amarmos como o Senhor tem nos amado. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus.